digital, que é esses 6Ds que eu falei. É uma ideia de um cara chamado Peter Diamandis, que é a seguinte, ele diz que todo ciclo de digitalização segue 6Ds, são 6 palavras começadas com D. O primeiro deles é transformar uma experiência real, analógica, tátil, em algo digital. O segundo D é ver que aquilo é uma bosta, é a decepção. Sabe a primeira câmera a tirar uma foto digital? Ela pesava 4 quilos, quem criou foi a própria Kodak. E a foto era ridícula, parecia uma foto do Minecraft, toda pixelada. Então a própria Kodak olhou para aquilo, se decepcionou e falou, não vamos desenvolver isso, temos nosso negócio que é altamente rentável de revelar fotos, deixa que outros façam. Só que o digital evolui muito rápido. Aí o terceiro D é a disrupção. E por que as empresas são disruptadas? Porque quando elas olham para a ameaça, elas olham assim e falam, isso aqui não é uma ameaça. Elas se decepcionam. Só que depois que disrupta, a gente entra na fase onde as pessoas começam a ter acesso. Por quê? Porque no digital as coisas estão desmaterializadas. O que a Amazon acabou com as livrarias? Várias, né? E ainda vai acabar com outras tantas livrarias em shopping. Porque a livraria no shopping é material, tem um ponto físico gigantesco, caro. E a Amazon aluga um galpão no subúrbio da cidade para te entregar o livro em um dia. Vai ficar muito mais barato. Quando isso começou a acontecer, o pessoal mandava direct para mim no Instagram. Que absurdo, o brasileiro não lê, tá fechando a livraria Cultura de não sei aonde. Eu só perguntava, você compra livro aonde? Eu compro na Amazon que é mais barato. Então você tá ficando revoltado com o quê? Porque desmaterializa, desmonetiza, que é o quinto D. E o último D é o quê? Quando desmonetiza, fica mais barato, aí a pessoa começa a ter acesso. Aí você chega na democratização. Então, sei lá, você começou o podcast aqui há quanto tempo? 3 anos? Menos gente assistia, não era? Pô. Hoje muito mais gente assiste. Não é só o crescimento do podcast, é o crescimento do uso da internet. O mercado financeiro foi igual, entendeu? Então, talvez não seja a meta, né? O Facebook que faça, mas alguém vai fazer esse negócio acontecer. Sim, o meu argumento é, com certeza eu acho que isso é o caminho. Eu, inclusive, eu almejo isso. Eu quero muito que tenha um MMORPG pica, realidade virtual, que eu possa só sair desse mundo e entrar naquele e esquece de Monark durante umas horas, tá ligado? Eu adoraria que isso acontecesse, eu acredito que vai acontecer, eu só não acredito que vai acontecer com o Facebook liderando. Só isso que eu não acredito. Eu prefiro que seja assim também. Eu também, e eu acho, sabe por que você prefere? Porque eu acho que estão ligadas as duas coisas. O negócio que está acontecendo é que as empresas têm uma credibilidade de marca. E quando elas vão ganhando poder, que nem o Facebook está ganhando controle sobre nós, sobre a população, eles vão ganhando também uma responsabilidade cada vez maior. E o Facebook, infelizmente, tem falhado rotineiramente nessa responsabilidade. As pessoas não confiam mais na marca. Tanto que ele mudou o nome para Meta. Entendeu? É uma estratégia de marketing para se associar de uma marca já com... E é por isso que eu também não acredito que eles vão ser o próximo... a próxima rede social, virtual, pica, porque eles perderam isso. As pessoas estão olhando para outros tipos de mentalidade que liderem esse tipo de plataforma. Cara, mas tem uma parada que eu acho foda que você falou. Do Facebook, perdendo credibilidade e tudo mais. Pô, é claro que eu entendo o lado que você está se vendo disso, mas por outro lado, caraca, cara, fala uma empresa, cara, que permitiu que tanto empreendedor pudesse ser competitivo, sabe? Para vender seus produtos como o Instagram, o Facebook. As pessoas podem fazer um tráfego, cara, 10, 15, 20 reais, cara, esse seu pequeno negócio, a galera consegue vender e impulsionar, sabe? Porra, não tem como eu não ser muito grato a essas plataformas, cara. O Instagram mudou minha vida, o Facebook mudou minha vida, o YouTube mudou a minha e a sua. É que eu tenho uma visão diferente sobre isso, cara, pra ser sincero. Você acha que a gente que mudou a deles? Não, eu acho que a gente mudou a nossa vida. Eu acho que se não fosse o Facebook, ia ser o WhatsApp. Se não fosse outra coisa, ia ser não sei o quê. Porque a gente tá nesse mundo. Tá todo mundo assim como nós, tentando resolver um problema. Se tinha um problema, alguém ia ter solução. Ia ser outra pessoa. Quem muda a nossa vida é nós. A gente não pode ficar atribuindo isso a plataformas. Eu entendo esse sentimento, cara, mas eu tenho um pouco de aversão a ele. Mas é que você tá partindo de uma suposição. Porque, puta, a gente teria feito, mas não fez, mano, porque essa não foi a realidade. Então, assim, ó, no momento onde o Instagram me permitiu, porra, entregar minha mensagem para milhões de pessoas, e o YouTube fez a mesma coisa, e por mais que eles ganhem, eu também ganho. Então, é um ganho conjunto que, inclusive, a galera que assiste também participa. Cara, não tem como olhar para isso e falar, não, mas eu vou cagar para esses caras. Que é como quando eu vejo os youtubers reclamando do YouTube, metendo pau no YouTube, e eles fizeram a vida deles e ficaram conhecidos pelo YouTube. Cara, eu não acho que isso daí eu acho que é uma relação de ganha-ganha, cara. Eu não tenho essa relação mas é uma relação de gratidão. É como eu pegar agora e querer meter o pau a vocês? O YouTube é. Eu não acho que seja. O YouTube, então, cara, ele manda a placa. Seja, talvez, a nós não é. Ficou um Você ano. Acha que não? Não, eu tenho certeza que não. Tem uma relação diferente com vocês? Porra? Claro. Tu fala com alguém do YouTube?
Ah, falo. Eu não. Eu não. É? É. Mas por quê? Porque eles não gostam da gente. Sério? Aham. Então aqui é Team pau no cu do YouTube. Pau no cu do Entendi. YouTube e pau no cu dessa gratidão aí. Eu não acredito nessa porra, entendeu? Eles são a porra de uma plataforma que tava ganhando dinheiro, visando dinheiro. Nós somos inteligentes e espertos, soubemos aproveitar um ecossistema que foi criado, ia ser criado dependente desses filhos da puta, entendeu? E a gente que merece o crédito nessa porra. O YouTube não merece crédito, Facebook não merece crédito, Instagram não merece crédito. Quem merece essa porra desse crédito é Primo Rico, Joel e Bruno. E Monark e Igor. Eu concordo com o seu ponto, mas também concordo um pouco com o ponto do Thiago. Não é uma questão, por exemplo, eu falei, o metaverso eu prefiro que não seja o Facebook para não ser um negócio fechado. A questão dos wallet gardens, né? Cada Big Tech quer fechar os seus clientes para ninguém mais tomar. Eu prefiro que fosse algo aberto. Mas dando um exemplo de uma inovação que veio e mudou o jogo no Instagram. Você botou 150 mil pessoas numa live no Instagram já. No YouTube também já aconteceu isso. Há 3 anos, quem podia transmitir ao vivo era só a Rede Globo, cara. Agora a gente faz isso de graça. Então é aquilo. Ia acontecer, mas às vezes ia demorar mais alguns anos para acontecer. Aconteceu antes, por conta desses caras que Ou às vezes fizeram. poderia ter Orkut acontecido não deu ainda certo. mais cedo. É, como só tem uma... Na verdade, eu ia falar que só tem uma realidade, mas eu não sei, né? Mas Si, a sim. probabilidades são infinitas pros dois lados. É que tem uma parada só. Na Mas é minha o que você vida- falou, ganha-ganha. Eu acho que é ganha. Eles não são bonzinhos e nem a gente. A gente ajudou a fazer o YouTube. Você acha que você não ajudou o YouTube a prosperar como plataforma depois que você chegou com o pensamento revolucionário sobre empreendedorismo digital? Cara, eu tenho certeza que muito. Eu tenho certeza que muito. E eu sei da minha contribuição, porra, da sua. Todo mundo sabe o seu papel. A parada que eu aprendi na minha vida, cara, que nunca em algum momento que alguém te ajudou, com intenção ou sem intenção, porra, eu não vou ser grato a essa pessoa, entendeu, cara? Tipo assim, não dá pra não existir nada, cara. Não, eu sou grato a esse universo e a todo mundo que faz parte e ajudou o YouTube, a todos os funcionários do YouTube que construíram o YouTube e não são responsáveis pelas decisões erradas que hoje a gente abomina da empresa. Eu admiro essas pessoas. O cara que criou o YouTube, aquele russo maluco que criou o YouTube Mas lá você atrás, acha que o problema está no YouTube? Mas olha só, você acha que o problema está no YouTube ou você acha que o problema está nas pessoas que cobram do YouTube algumas atitudes e faz eles reagirem desse jeito? É, porque tem Que é esse na própria ponto. audiência que está aqui Eu acho que é os dois, entendeu? Porque o YouTube, ele tem realmente um ambiente de pressão política, que acontece em volta de todas as redes sociais, porém, eles têm uma escolha se eles vão para esse lado político, se eles alimentam esse lado político, ou se eles são neutros, ou se eles vão contrário a esse lado político. Qual é a escolha que todas as redes sociais fazem hoje em dia? E vocês falaram, acho que talvez antes de começar, eles escolhem adotar um lado político, comprar esse lado político e favorecer esse lado político. Esse é o problema. Entendeu? Se eles fossem neutros, perfeito, não tem problema. Eu entendo a seguinte questão. Você ser uma empresa de 2 trilhões de dólares, que é uma das maiores do mercado americano, né? Apple, Alphabet, Amazon, são essas que têm esse valor. O Facebook fica quase na metade do valor dessas. É muito fácil para o governo ficar te marretando a ponto de você ceder fazendo o que eles querem. Só que elas também ganham em um ponto. Quando você cria mais regulação em rede social, por exemplo, você começa a inibir o surgimento de outros competidores que não têm dinheiro para se adequar à regulação. Então, assim como a nossa relação com o YouTube, com o Facebook, Instagram, é uma relação de ganha-ganha, eles ganham com a gente, nós ganhamos também, a relação dessas grandes empresas com o governo também tende a ser uma relação de ganha-ganha. Sim. Então tem esse ponto que é complicado. Sim, e é muito mais complicado quando os dois se juntam para controlar o discurso público. Porque, querendo ou não, as mídias sociais hoje detêm o controle total do discurso público digital, que é o que influencia a mudança no mundo. Hoje ninguém fala a sua opinião na praça mais, ouvindo os caras na Sé falando sobre sei lá o quê, entendeu? Hoje em dia as pessoas se formam as suas opiniões vendo vídeo no YouTube, vendo Instagram, vendo não sei o quê. Então essas grandes corporações hoje detêm a praça pública. E essa praça pública digital, eu acredito que é um bem maior do que privado. É um bem que é um bem social, é como a gente se comunica. Só que eles têm essa relação de ganha-ganha com os governos. E o que os governos e as grandes empresas querem? Querem descontrolar o discurso, porque o que é vantajoso para uma empresa? Isso pode ser algo positivo no primeiro momento, eu acredito que é, por exemplo, você não quer terrorismo no YouTube, certo? Eu não quero. Eu não quero ver ninguém sendo degolado no YouTube. Pedofilia. Exatamente. Mas aí que tá o problema. A partir do momento que a gente sabe que tem que ter esse cerceamento de conteúdo, quando você dá na mão dessas grandes empresas e o governo sem uma regulação clara de como eles podem fazer isso,
eles fazem a banda caralho. Eles não vão tirar só o cara sendo degolado e a pedofilia. Eles vão tirar o inimigo político falando coisas que eles não gostam. Eles vão tirar o cara que tá falando algo politicamente incorreto. Entendeu? E é isso que vai acontecer, e está acontecendo. Esse ganha-ganha dessas empresas que estão ali para ganhar na limitação do que pode ser dito em prol do corporativismo, do estadismo, no sentido de não ser contra o governo e o status quo, e do politicamente correto também. Entendeu? Mas esse problema ele vai acabar com o tempo. Pelo seguinte, até pegando o exemplo do Facebook. Vocês lembram que há mais ou menos uns 2 anos o Facebook queria criar a sua própria moeda. A tal da Libra, né? Aham. E aí ele criou uma organização na Suíça chamada Calibra para isso, anunciou para todo mundo, igual ele fez agora com o Meta. Na hora que isso aconteceu, governos do mundo todo começaram a pensar. O Facebook tem 3 bilhões de usuários. Se fosse um país, seria o país mais populoso do mundo. Imagina se o pessoal só começa a transacionar nessa moeda, cria organizações lá dentro, salários pagos nessa moeda, como é que vamos exigir imposto numa moeda que não é nossa? Só dá para exigir quando o cara troca dessa moeda para dólar, para real. Então, governos viram uma ameaça nisso. O que eles fizeram? Entupiram o CEP do Mark Zuckerberg de cartas e ele acabou com a iniciativa. Ele alterou radicalmente, virou Diem, mas é um negócio totalmente diferente. Agora, com o Bitcoin. O Bitcoin surgiu em 2008, primeira transação em 2009. Para quem que o governo vai mandar carta? Não tem um dono. Então, essa revolução de criptomoeda não é só financeira. Ela começou pela parte financeira. Mas daqui a pouco o pessoal vai criar uma rede social utilizando criptomoedas, né? A tecnologia do blockchain, por exemplo, incensurável. E isso é bom para a liberdade de expressão. Mas a gente pode falar que a internet é um espelho do ser humano. E um espelho não tem culpa de mostrar as nossas qualidades tão bem quanto os defeitos. Sim. Da mesma forma que você vai ter mais liberdade de expressão, vai ter esse lado feio do ser humano. Exatamente. Vai ter terrorismo. Exatamente. Isso é um ponto muito importante. Entendeu? Então, isso vai acabar. Mas teremos novos problemas por conta disso também. O ser humano, ele é muito bizarro. Ele evolui com o tempo. Mas ainda assim, cara, eu não sei onde eu vi isso, ele é o único ser que ele não tem um instinto como os outros animais. Veja só, se você pegar um cachorro, ele nasceu um cachorro em qualquer lugar do mundo, ele vai latir, ele vai fazer xixi, vai dar aquela voltinha para deitar na cama, vai levantar a pata, fazer xixi. Ele é um cachorro, mano. E os animais, eles são os animais. O ser humano, se ele nascer sem os pais, ninguém falando nada, ele não vai saber se comunicar, mano. Ele não vai saber falar nenhuma língua, cara. O ser humano. Então a gente, cara, talvez seja o único ser que a gente depende dos pais, ou de alguma criação, para que a gente continue evoluindo, para que a gente continue aprendendo. E, cara, o que aconteceu em todas essas gerações foram passando cada vez mais, cara, evoluções. E um dos caras que eu mais admiro na vida é o Ray Dalio. É um dos, acho que é o número 60 de mais rico do planeta. É um cara incrível. Escreveu um livro que o João apresentou em Orlando, chamado Princípio. E o propósito do Ray Dalio é ajudar a raça humana a perpetuar e evoluir o seu DNA. Olha isso, cara. Através da evolução, reprodução, aprendizado. Diriam que esse é um propósito divino, né? Que está escrito onde, cara? No código genético de todo ser vivo. Perpetuar a espécie. Né? Você falou do propósito divino. Onde que está escrito esse propósito divino? Entendeu? Ué, o que é Deus? Pô, cara, eu fiz uma indagação no Twitter outro dia. Nem vi se foi cancelado. Não sei. Mas eu tava lá colocando. Será Deus o programador do metaverso que chamamos de universo? Tem uma viajada boa. Passa uma maconha aí, mano. Tô brincando, não fumo. Essa foi monarquíssima. Mas a hora que o Thiago tava falando disso, do Ray Dalio, né, do livro dele, o livro do Ray Dalio não é um livro que eu gosto. Porque é quase um código legal, tem 340 itens lá, né? Eu prefiro poucas e boas regras. Mas tem um ponto muito interessante do Ray Dalio. Ele quer ajudar a humanidade a escrever um livro para isso, né? Porque assim como você falou que o ser humano tem certas peculiaridades, nós somos a única espécie, até onde eu sei, que consegue acumular toneladas de conhecimento de maneira externa, que são os livros. E aí quando você pega um livro antigo, você está lendo algo que foi escrito há muito tempo e chegou até nossos dias passando por uma série de intempéries, então chegou por um motivo. E aí você falou que o pessoal hoje, a sociedade está doente, né? Só quer saber do novo, tecnologia. Ninguém lê o velho. E aí os caras pensam que tem uma ideia nova, sendo que teve um egípcio, um grego, tentou a mesma coisa e acabou em morte. Ou um francês, na Revolução Francesa. E aí o Schopenhauer tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte, é um filósofo alemão:
A cada 30 anos, desponta no mundo uma nova geração. Pessoas que não sabem nada e agora devoram os resultados do saber humano acumulado durante milênios, de modo sumário e apressado. Depois querem ser mais espertos do que o passado. O cara não conhece uma vírgula do passado e acha que teve a ideia mirabolante para fazer uma nova sociedade, né? Um novo homem. Não teve, pô. Sua ideia deve estar errada, muito provavelmente. Porque alguém já tentou isso lá atrás. Sim. Então, além dessa frase do Schopenhauer, tem outro cara que tem um princípio de vida que corrobora muito bem com essa questão do teste do tempo na hora de escolher tudo, na verdade. Que era um monarca espanhol chamado Afonso X. Ele tinha uma frase que ele falava. O que é espanhol? Monarca. Porque é o monarca espanhol. Ele falava a seguinte frase: queime lenha velha, porque tem menos água, né? Leia livros antigos, beba vinho envelhecido e mantenha velhos amigos. Porque tudo que passou no teste do tempo é superior àquilo que não passou, que já foi testado no ambiente mais complexo que existe, que é o mundo, né? A realidade. Exatamente. Essa loucura toda. É verdade. Eu gosto de pegar conselhos de pessoas mais experientes. A gente também gosta de conversar com os coroa. Sempre dá uns papos melhor. É melhor. Mas você você tem uma concepção reencarnacionista. Não necessariamente. Eu não sei se a gente reencarna. Eu só acredito muito fortemente que a nossa consciência ela tem um propósito maior do que só ajudar a construir esta realidade, entendeu? Porque eu acredito que essa realidade, se você for parar para pensar com o que pode ser real, tanto de energia, matéria negra, matéria escura, não sei o quê, a nossa realidade é tão pequena parte do todo que eu me recuso de achar que a nossa consciência não está ligada ao resto do todo, só está ligada a essa pequena parte que a gente percebe enquanto está vivo, entendeu? Eu também não sou religioso, também acredito em Deus, mas não tenho uma religião específica. Mas pensando em termos, talvez lógicos, né? Embora a gente vá dar uma viajada boa aqui, eu tendo a acreditar que a gente deva voltar de alguma forma. Porque pensa, né? Tem muita gente que tem concepções, você vive uma vida, viveu bem paraíso, viveu mal inferno, e é basicamente isso. Isso é quase condenar uma criança que se comportou mal no recreio à prisão perpétua. Sim, é exatamente isso. Em termos temporais. Sim. Então, como a vida não é nada mais do que uma breve pausa na antessala da morte, né, eu acho que a questão é cíclica. E aí, quando chegamos nesse tema de metaverso, eu dei uma viajada boa nisso. Porque, recentemente, eu li um livro chamado Vidas Paralelas, ou Vidas Comparadas, de um cara chamado Plutarco, que era um historiador grego, que viveu em tempos romanos, né, porque Roma dominou a Grécia, mas os gregos dominaram culturalmente os romanos. E ele sempre escrevia obras nessa coleção, onde ele comparava um grande grego e um grande romano. E eu li a obra onde ele compara Alexandre o Grande e Júlio César. E hoje eu sou agnóstico, mas eu fui espírita durante muito tempo, a minha família é espírita. Tenho seguidores, né? Também, cada um de uma religião. E quando eu comecei a ler, teve um seguidor que falou, sabia que alguns espíritas kardecistas falam que tanto Alexandre quanto Júlio César quanto Napoleão eram a mesma pessoa? Eu comecei a ver, caramba, as similaridades, né? Os caras quiseram dominar o mundo conhecido, todos tiveram glória no Egito. Napoleão foi pro Egito, fazer o quê? Nada. Ele foi para lá porque a glória estava no Oriente. Napoleão dominou a França. Não era francês, era da Córcega. Júlio César, romano, dominou a Gália, que era a região da França. Foi para o Egito da mesma forma. Então, havia uma série de similaridades, e correlação não é causalidade, mas eu comecei a pensar, cara, é quase como um jogador de videogame que tem um personagem, o personagem morre, ele pega outro e faz exatamente o mesmo jogo. Igual você falou pra gente. O que você faria? Eu faria coisas parecidas, né? Antes das diferentes. Então, pode ser que isso aqui seja só uma realidade entre infinitas que existem, e quando você morre aqui, você volta para uma outra, até pegar um novo avatar e voltar. Isso é uma concepção até hindu. Religiões têm isso. Platão tinha essa ideia de mundos diferentes, um mundo sensível e um mundo inteligível, entendeu? Então... Pra mim isso faz todo sentido. Por isso que eu perguntei se Deus é o programador. Por que Deus ia criar uma realidade tão injusta e cruel no ponto de, consciência, ó o que existe, ó as possibilidades. Você não vai viver todas as possibilidades do que você compreende que existe. Mas você entende que existem milhares de possibilidades possíveis de consciência que você não vai ter a capacidade de explorar. Por que Deus cria uma realidade tão injusta? Onde você conhece um potencial infinito, mas tem uma limitação infinita. Porque eu não acredito que Deus ia criar uma realidade tão cruel, entendeu? Por quê? Ele não tem essa limitação de recursos como o humano pensa.
que tem recurso limitado. Deus é Deus. Deus ele pode criar uma consciência que é infinita. Por que ele escolheria, dentro de todas as realidades possíveis, a mais filha da puta de todas? Mas não quer dizer que ele escolheu a mais filha da puta. Essa pode ser uma de infinitas que existem. Mas é que o universo escolhe... Ah, entendi. Mas é que ao mesmo tempo... E existe também a possibilidade dele não existir, né? Também. Mas tem um ponto, ó. Já viram Matrix, né? O filme. Claro. No Matrix, inclusive o Neo no Matrix trabalha na Metacorp. Né? É um ponto interessante. No Matrix tem uma hora que ele vai começando a descobrir como é que funcionava e falam pra ele que havia uma realidade que era perfeita. Mas as pessoas não aceitavam aquilo, simplesmente. Então talvez o homem precise de um pouco, né? Não digo muito, mas alguma coisa de adversidade. Só que se isso é só um jogo, que tipo de jogo é legal? O jogo onde você tem recurso infinito ou o jogo onde você tem que dar duro pra evoluir seu personagem? É difícil. Sim. Pois é, então dá pra viajar o dia todo, mas eu queria terminar essa parte aqui com um argumento do Elon Musk. O Elon Musk ele sempre fala, devemos viver em uma simulação. Não. E eu li um livro que tinha um prefácio, uma parte escrita por ele, o Bill Gates recomendava, chamado Superinteligência, que eu peguei o macete do livro aí com o Joel, né? Vi o Joel lendo, eu falei, miserável, vai desenvolver uma superinteligência, eu vou fazer a mesma coisa. Aí peguei o livro, só que o livro é escrito por um filósofo sueco chamado Nick Bostrom, e ele começa a ter ideias em cima da seguinte concepção, que você falou aqui no episódio. Uma hora você vai ter algoritmos mega inteligentes desenvolvendo outros algoritmos melhor do que o melhor humano. Ele falava que nessa hora nós chegaríamos numa singularidade, uma inteligência suprema, absoluta. A gente estaria criando, através de um programa, Um Deus. um Deus. E talvez esse Deus olhasse pra gente e não visse tanta utilidade assim no ser humano. Então ele falava, como se proteger desse poder supremo? Aí o que ele dizia, uma das vertentes, coloque essa inteligência suprema dentro de um mundo à parte. E como ele é muito inteligente, cubra com outras camadas de realidade até que ela nunca consiga chegar na nossa realidade. Aí ele chega na hipótese da simulação e diz o seguinte, mas se já existiu uma única sociedade no universo, pode ter tido muito mais, que chegaram a esse ponto tecnológico de poder fazer isso. E aí você tem a criação de infinitas realidades e nós vivemos em uma apenas. Qual é a chance de que a nossa realidade seja a realidade de fato e não uma simulação de uma outra realidade? A chance é de 1 dividido por um número que é infinito, não para de crescer. Então a chance que isso aqui seja o plano real e único, nessa hipótese, é 0. Tende a 0. Uhum. Entendeu? E aí, cara, eu tô numa jornada agora. É uma Mas jornada que tá só quanto começando. tempo faz que você deu essa virada? 2 anos, você falou? Ela começou há 2 anos, Mas eu não sabia. entendi. Você tava num processo de transformação, mas não estava consciente desse Eu não sabia do que estava processo. acontecendo. Eu me liguei há uns 40 dias. Aí quando eu me liguei, eu lembro que eu fui na casa do Joel conversar, inclusive. E eu falei, Joel, aconteceu isso. E aí ele falou umas paradas também. Então, cara, a responsabilidade, eu entendo que existe uma responsabilidade diferente sobre mim hoje, entendeu? Sim. Você acha que isso tem a ver com sua vitória? Eu acho que é o contrário. Isso não tem a ver com a minha vitória. Não, tipo, você venceu. Pra caralho. Bom, seguinte discutir, você venceu na vida, na questão capitalismo da vida, né? Certo? Tá. Você acha que pelo fato de você ter vencido, você chegou naquele momento onde você não enxerga o próximo passo e para isso você precisa ter um... Não, porque eu tinha muito mais consciência dos meus próximos passos antes e, cara, e o meu plano, ele estava totalmente alinhado. Quando isso veio, eu falei, caraca, não é por aqui. Isso mudou completamente para mim. Mas por que eu te digo sobre o milagre, sobre a coincidência que começou há 2 anos atrás e eu não sabia? Porque há 2 anos atrás, eu e a Ká, a gente tem um grande amigo. E esse grande amigo chamou a gente para ir num casamento em Portugal. 2 anos atrás, cara. E aí, a gente foi para esse casamento. A gente tem dinheiro. A gente, consegue ir para esse tipo de situação. Poucas pessoas foram. E quando a gente chegou lá, né, a irmã desse nosso amigo ia casar. Quando a gente chegou lá, adivinha? O nosso amigo não tinha ido, mano. Ué? Deu pra trás? O nosso elo, o irmão da... tá, entendi, tá. Não, ele era o irmão da noiva. Entendi. Só que ele era o nosso elo. E ele não foi. Aí ficou eu e a Ká. Sozinho, Tipo, caraca. Portugal. Cara, a gente conhecia a noiva e tal, mas era diferente. A gente falou, caraca, essa não é a nossa galera. E a gente ficou uma semana sem entender, cara, o que tinha acontecido e tal. 2 anos depois, eu entendo por que essa viagem aconteceu, mano. Porque nessa viagem, um amigo meu, o Thiago Brunet, mandou uma mensagem dizendo assim, cara, eu vi que você tá em Portugal, eu também tô. Vamos se encontrar? Vamos. A gente se encontrou. Nesse dia, ele falou o que eu disse no começo do podcast. Ele disse,
você precisa começar a ler a Bíblia, cara. E hoje eu entendo que, cara, essa viagem só aconteceu para que a gente se encontrasse e ele passasse essa mensagem, cara. Entende? E dali tudo começou. Mas eu só percebo hoje, 2 anos depois das coisas que aconteceram, a semente que foi plantada há 2 anos, entende? Então, cara, para mim é indiscutível. Quando você sente, é indiscutível. Né? E junto disso vem uma clareza de propósito e vem ao mesmo tempo uma responsabilidade da missão. Então, para mim é um pouco disso, cara. Você falou que você tinha todo um plano e mudou esse plano. Você consegue me dizer exatamente o que exatamente mudou para você depois que você teve essa conexão? Eu tinha um plano mais capitalista e entendi que aquele papo da felicidade sempre está onde você não está, né? Eu entendi que a felicidade está onde eu estou e que meu plano não era mais um plano apenas capitalista. Eu entendi que o plano capitalista era importante para que eu conseguisse trazer pessoas que admiravam também meu sucesso, né? E para entregar mensagens para essas pessoas. Né? Mensagens sobre negócio, mensagens sobre finanças, mensagens sobre mentalidade. É um manutalismo. E outras mensagens. Quê? Desculpa, eu tô bêbado. O manutalismo. Capitalismo, manutalismo. Caralho. Entendeu? Desculpa. Cara, então assim, o que mudou foi isso. Pô, meu plano era um plano linear, linear / exponencial econômico. Negócios, crescer a nossa empresa. Pô, a gente está em um momento incrível na nossa empresa, trazendo muita gente, desenvolvendo muita gente. Mas eu entendi que, cara, não era isso por isso. Era isso para outra coisa. Entendeu? Então hoje eu tenho mais clareza, né? Isso mudou um pouco. O que eu penso, como eu penso, a decisão de vir hoje, a decisão, pô, de onde eu vou, a decisão de o que eu falo onde eu vou, de como eu me esforço, como eu me preparo. Muitas coisas mudaram, cara. Legal, mano. Acho que é foda, né? Porque é uma conexão importante que você fez. Né? Pra que ter 1 bilhão de ferramentas se elas não estão utilizadas pra nada, né? Tem muita, cara. Tem aquele filme, o Livro de Eli. Aham, tem um filme também. Porra, aquele filme tem uma passagem que... Então, É mas ele só tá um falando filme? do filme. Eu não tenho um livro do Livro de Eli, não. Desculpa. O filme é sobre o livro. Então, mas que o Livro Não, de Eli, eu- no caso, eu- é a Bíblia. Tá. É a Bíblia! Desculpa pelo spoiler aí, foi mal. Não, é que porra, É antigo já esse filme. pô. o filme retrata uma mensagem incrível, né? O mundo acabou, teve, sei lá, o apocalipse, o cara tá andando, o Denzel Washington tá andando há 30 anos no Oeste, e aí tem um monte de cara querendo saqueadores, sei lá, qual que seria o nome deles, e eles estão à procura do livro. Que o cara no livro, no próprio filme, ele fala assim, uma arma de guerra, né? Pô, eu tenho que achar esse livro porque é uma arma de guerra. Bom, depois de um tempão, procurando o livro, eles encontram o livro que está com Denzel Washington e ele tinha uma, vamos dizer assim, uma escrava que era cega e ele maltratava a escrava, né? E quando ele encontra o livro de Eli, que é a Bíblia, ela está em braille e ele não consegue ler. Qual que é, acho que é a grande mensagem? De que adianta você ter a ferramenta se você não sabe pilotar a ferramenta, se você não sabe o idioma? Acho que é um pouco do que o Thiago falou, né, cara? Então a ferramenta estava aqui, mas a gente não tinha a sensibilidade para ele. Eu falei a gente, né, agora, né? A gente não tinha sensibilidade para usar. Velho, aconteceu comigo idêntico, velho. Idêntico da sensação. Uma vez eu estava dando um treino e eu tive uma vontade de começar a falar algumas coisas no meu treinamento. As pessoas começaram a chorar. E a palavra ia fluida. E eu tava falando de coisas importantes, família. Cara, cuida da tua família. Pô, é importante pra caramba. Porra, você é único. Eu fui falando coisas e eu olhei pro cenário e as pessoas foram destravando, chorando, sei lá o quê. E foi inquestionável, cara, que eu tava... Eu vou falar de um jeito que é o melhor jeito que eu sei falar, tá? Que eu não estava sozinho. Foi inquestionável, cara. Inquestionável. Eu não fiquei gago, a palavra foi reta, a mensagem foi direta. Tudo se alinhou. Cara, eu não teria a manha sozinho daquilo. Eu fui falando, eu falei pouco tempo, sei lá, falei 5 minutos, cara. E eu falei, cara, tem alguma coisa, tá rolando aqui, cara. Então eu não sou a mensagem, eu sou mensageiro, então eu sou um instrumento. Naquele dia, que tem uns... 40? Não, tem algum... Porra, não sei quanto tempo tem isso exatamente. E eu falei, velho... Tem uma habilidade, ou foi me dada uma habilidade, eu tenho que usar e com muita responsabilidade, velho. Porque o que a gente fala e onde a gente fala e do jeito que a gente fala é capaz, sim,
de fazer uma pessoa tomar uma decisão, velho. E ao tomar uma decisão, a pessoa simplesmente muda a direção da vida dela. Sim. Então a gente tem que ser muito responsável, cara. E, cara, e aí tem uma parada, né? Que... Pô, a gente tava falando agora há pouco sobre vozes, né? Tipo, nossa cabeça, como a gente pensa, o que a gente ouve, decisões e tal. E, cara, imagina assim, ó. Você nunca ouviu alguma voz. Você não vai identificar na multidão, cara. Mas, pô, se o seu filho grita no meio de 100 pessoas, você vai olhar e falar, caraca, peraí, meu filho, cadê ele? Você vai ouvir ele. Porque é seu filho, mano. Né? Você já ouviu ele chorando, você já ouviu ele gritando. Você sabe quem é seu filho. Cara, você vai discernir. A voz de Deus é igual, cara. Entendeu? Então, assim, uma vez que você ouve, porra, você sabe qual é, mano. Então, dentre todas as vozes que tem na sua cabeça, nem que seja uma invenção da minha, cara, existe uma voz aqui dentro que eu sei qual é, entendeu? E é a voz que me guia, mano. Então, pô, por que eu tô falando isso agora? Eu tinha decidido que eu não ia falar sobre isso hoje. Achei que não era o momento. Mas, cara, falei, mano. E de alguma forma eu tenho certeza que uma pessoa que tá assistindo a gente aqui, tá olhando isso falando, caraca, isso foi importante pra mim, sabe? Hoje, porra, o Gaules foi lá, a gente gravou um podcast com o Gaules contou o momento de, cara, quando ele tinha decidido que ia se matar, aí subiu no parapeito, vou pular, tocou o interfone. Para, né, mano? Para, cara. E depois disso que aconteceu, logo depois disso, ele virou o Gaules que te conhece. Não antes disso, depois disso. E depois disso, cara, ele fez live pra 400 mil pessoas. Depois disso. Ele é bom? Bom pra caralho. Mas não tão bom, mano. Não dá pra ser tão bom. O cara fala com 400 mil pessoas. Tem uma parada a mais. Quando eu fiz uma live pra 150 mil, me perguntaram, cara, como você botou 150 mil pessoas? Eu falei, cara, eu sou bom, tenho algoritmo e tal, mas eu falei, mas eu acho que eu não sou tão bom assim. Tem alguma parada a mais. Vamos pra 150, né? Não dá pra, assim, eu sou bom, mas não tão. Pra 150. Porque não tem como. Existe algo maior que nós que fez isso acontecer. Isso, só que agora que eu entendo, cara, que isso aconteceu, a pessoa que me colocou nesse mundo disse o seguinte, você quer mesmo, Thiago, fazer parte desse mundo? Eu falei, cara, quero, tenho certeza. Ele falou, tá bom, mas eu quero te dizer o seguinte, uma vez que você entender que isso existe, não tem volta. Você quer mesmo? Eu falei, quero. Ele falou, tá bom. Eu entendi, mano. Só que agora não tem volta. Porque agora, se eu não arcar com a minha responsabilidade, agora a culpa é minha. Aí eu tô errando porque eu quis. Aí eu tô errando intencional. Eu tenho responsabilidade agora sobre o que eu faço. Não antes, quando eu era ignorante. O ignorante não tem responsabilidade. Ele não sabe, ele não tem culpa, coitado. Eu era um ignorante nesse aspecto. Agora, cara, a responsabilidade é grande, mano. Foi muito talento, cara. Olha o talento que vocês receberam. Vocês acham que vocês não têm um propósito, cara? Cara, vocês são... Eu conheço vocês fora daqui. Eu gosto muito de vocês. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Mas, mano, por que vocês têm tanto resultado, mano? Além de ser bons, vocês são os mais inteligentes? Vocês são os mais bonitos? Não. Vocês são... Definitivamente Caralho, não. mano. Claro que tem coisas que fazem vocês serem muito bons, mas tão bons, mano? Vocês permitem que a voz de pessoas como as nossas cheguem em uma galera, e dessa galera, muitos que às vezes estão precisando exatamente do que ouviram aqui, cara. É. Entendeu? A gente se alinha, né? A gente se alinha a algo que é maior que a gente. Por isso que a gente tem poder. Eu vou deixar pra lá. Você sempre pergunta Senão eu o vou que é muito... Deus? Hã? Você sempre pergunta o que é Deus? Cara, isso é uma Só pergunta quando surge a oportunidade. que é sempre, né, cara? Eu me pergunto sobre o que é essa vida e o que é Deus no sentido... Pra mim, Deus é importante pra explicar o que é isso que tá Se acontecendo. liga, acreditar em Deus dá ROI positivo. É um quê? É um ROI Acreditar em positivo? Deus dá ROI positivo. Eu total acredito nisso. Cara, e se, né? Pensei, e se existir? Se existir, é melhor E se existir? acreditar, né? Tem Cara, acreditar. a E mesmo aposta se- de Pascal sabe fala qual, disso. por que o ROI é positivo? Porque mesmo se não existir, Porra. dado a realidade, é melhor acreditar. É Então, lógico. tem- Morre alguém da sua família. Pô, beleza. Acontece uma coisa ruim com você. reconfortante. Cara, é reconfortante. Então, mesmo se não existir, te É trouxe tanto melhor benefício. acreditar. Tinha um filósofo chamado Blaise Pascal que ele falava isso. Olha, vale a pena acreditar em Deus. Porque, bom, se ele não existir, ok. Mas se ele existir, é melhor que eu ter acreditado nele, né? Sim. Do que não acreditar. Só que esse ponto que você falou também é interessante, porque o ser humano, por natureza, é um ser imediatista. Ele tende a querer tudo agora, né?
A gente tem, em termos econômicos, níveis de preferência temporal altíssimos. A gente quer tudo agora. A criança é um exemplo disso, que é o ser humano em o mais próximo possível em estado natural. Você pega uma criança de 2 anos, é um indivíduo extremamente violento. Bate nos amigos, pega, morde, não sei o quê. Se está com fome, chora, recebe comida na hora. Está com sono, chora, alguém bota para dormir. Conforme vai crescendo, ele vai amadurecendo, entendendo que você tem que abrir mão de certas coisas agora para ter mais no futuro. Aí você entra numa faculdade para ficar 5 anos lá, ralando, sem poder trabalhar direito, ganhando pouco onde trabalha, porque depois você acredita, vai vir minha recompensa. Qual é o nível de preferência temporal do cara que acredita que essa vida que ele vai ralar, porque a recompensa é na próxima, né? Entendeu? É o nível máximo em termos de maturidade, pensando nesse sentido. Sim. O cara tende a se dedicar bastante a essa vida pensando, não, a recompensa não tá aqui nesse plano, tá num próximo. Eu não sou um cara, como eu disse, religioso, mas até entrevistas lá no Grupo Primo, a gente faz entrevista de emprego assim, eu costumo perguntar. Cara, como é que é você na vida normal, assim? Eu não pergunto, você tem religião? Mas quando a pessoa fala, não, eu sou religioso, isso aqui, vou na igreja, eu vejo como um ponto positivo, assim. Que é um cara que ele tem crenças em coisas maiores, né? Porque, por exemplo, eu acredito na lei aqui no Brasil. A lei muda o tempo todo. Até 1888, tava lá na lei. A escravidão era legal, né? É. Porque era legal, era moral? Não. Não. Agora, se o cara tem princípios maiores, que ele acredita que são coisas Eternos. até eternos, que transcendem o tempo... Sim. Olha só como é que esse cara está sendo bem guiado. Independente da religião que ele tenha, né? Podem mudar alguns princípios, tudo, mas aqui Religião no Brasil, por exemplo... É um criador de princípios no homem, né? Exatamente. O que importa são os princípios. Exatamente. Poucos e bons princípios.